Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 191º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de pessoas e de animais. Como os vigiei para arrancar, para derrubar, para subverter, para destruir e para afligir, assim os vigiarei para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá por causa da sua própria iniquidade. Quem comer uvas verdes é que ficará com os dentes embotados. Eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua e às estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe e depois se virará na direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. A palavra do Senhor veio a mim no 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: filho do homem, anote o dia de hoje, sim, o dia de hoje, porque o rei da Babilônia começa o cerco de Jerusalém neste dia. Conte uma parábola à casa rebelde e diga: assim diz o Senhor Deus: ponha a panela no fogo, encha-a com água, acrescente pedaços de carne, todos os bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Pegue isto dos melhores animais do rebanho. Empilhe lenha debaixo da panela. Deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem, ferrugem que não foi tirada dela. Tire de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha escalvada, e não sobre a terra, para cobrir com o pó. Para fazer subir a indignação, para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa rocha escalvada, para que não fosse coberto.
Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária! Eu mesmo aumentarei a pilha de lenha. Amontoe muita lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo. Deixe que os ossos fiquem torrados. Ponha a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, a impureza que está dentro dela se derreta e a sua ferrugem se consuma. Trabalho inútil. A sua muita ferrugem não sai nem pelo fogo. Jerusalém, por causa da sua imunda perversidade e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou limpa, você não ficará pura de novo, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Eu, o Senhor, falei. Será assim, eu farei. Não voltarei atrás e não pouparei, nem mudarei de ideia. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio. Não faça lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante. Ponha as sandálias nos pés. Não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. Falei ao povo pela manhã, e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte, fiz como me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos explicar o que significa para nós isso que você está fazendo? Eu respondi: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que profanarei o meu santuário, do qual vocês tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão à espada. Vocês farão o que eu fiz, não cobrirão o bigode, nem comerão o pão que lhes mandarem. Manterão o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não irão lamentar nem chorar, mas serão consumidos nas suas maldades e gemerão uns pelos outros. Assim, Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo o que ele fez, vocês também farão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Filho do homem, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, a sua alegria e a sua glória, a delícia dos seus olhos e o desejo de seu coração, bem como seus filhos e as suas filhas, nesse dia um sobrevivente virá falar com você para lhe dar a notícia. Nesse dia, você poderá abrir a sua boca para falar com aquele sobrevivente. Você falará e não mais ficará mudo. Assim, você será um sinal para eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, que estava no palácio do rei de Judá. Pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo a falar com ele pessoalmente e vendo-o face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará
até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, e que, se lutarmos contra os caldeus, não seremos bem-sucedidos? Jeremias disse: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: eis que Hanamel, filho do seu tio Salum, virá falar com você, dizendo: compre o meu campo que está em Anatote, pois, pela lei, a respeito do resgate, compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito a Hanamel, filho de meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e me disse: compre o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque você tem o direito de posse de resgate. Compre. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Assim, comprei de Hanamel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Peguei a escritura da compra, tanto a selada, que continha o contrato e as condições, como a cópia aberta, e entreguei essa escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maséias, na presença de Hanamel, filho de meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: pegue estas escrituras da compra, tanto a selada como a aberta, e coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande, o poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade. E assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido, e com grande espanto, e lhe deste esta terra, que com juramento prometeste aos seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandastes que fizessem, nada fizeram. Por isso, trouxeste sobre eles todo este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade, para ser tomada, e a cidade, vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá nas mãos dos caldeus, que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu. No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas. Embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus, então a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia,
e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo nesta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá só fizeram o que é mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Tudo que os filhos de Israel fizeram foi provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque esta cidade, desde o dia em que a construíram até o dia de hoje, tem servido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso, vou removê-la da minha presença, por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram, para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes e os seus profetas, bem como o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. Eles me viraram as costas e não o rosto, e embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receberem a advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo, que se chama pelo meu nome, para o profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Rinom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Moloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação, para levarem Judá a pecar. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar, e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria em lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo todo este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nesta terra, da qual vocês dizem, está deserta, sem pessoas e sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos, e chamarão testemunhas na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, nas cidades de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades da Cefelá e nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetize contra ele e contra todo o Egito. Fale e diga: assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra você, Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, deitado no meio dos seus rios, e que diz: o meu rio é meu, eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em seus queixos e farei com que os peixes dos seus rios se apeguem às suas escamas. Vou tirá-lo do meio dos seus rios, juntamente com todos os peixes dos seus rios, grudados nas suas escamas. Vou lançá-lo no deserto, você e todos os peixes dos seus rios. Você cairá em campo aberto,
não será recolhido nem sepultado. Eu o darei como alimento aos animais selvagens e às aves do céu. E todos os moradores do Egito saberão que eu sou o Senhor, porque os egípcios se tornaram um bordão de caniço para a casa de Israel. Quando os israelitas o pegaram com a mão, você rachou e lhes rasgou o ombro. Quando eles se apoiaram, você quebrou, fazendo tremer os lombos deles. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que trarei sobre você a espada e eliminarei de você pessoas e animais. A terra do Egito se tornará em desolação e deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Porque você disse: o rio é meu, eu o fiz. Eis que estou contra você e contra os seus rios. Farei da terra do Egito um deserto, uma completa desolação, desde Migdol até Sevene, até as fronteiras da Etiópia. Não passará por ela pé humano, nem pata de animal passará por ela, nem será habitada durante 40 anos, porque tornarei a terra do Egito em desolação, no meio de terras desoladas. As suas cidades, no meio das cidades desertas, se tornarão em desolação durante 40 anos. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei por outras terras. Mas, assim diz o Senhor Deus: ao fim de 40 anos, ajuntarei os egípcios do meio dos povos por onde foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. O Egito se tornará o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações. Eu os diminuirei, para que não dominem sobre as nações. A casa de Israel nunca mais porá a sua confiança no Egito. Confiança essa que me traria à memória a iniquidade de Israel quando se voltava ao Egito em busca de socorro. Então eles saberão que eu sou o Senhor Deus. Chegamos ao fim da leitura de nosso 191º dia. Que o Senhor seja com teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.